após mais de 2 anos de espera, a tão aguardada continuação de Chainsaw Man foi finalmente anunciada. E pra surpresa de muitos, não será uma nova temporada do anime, mas sim um filme. Isso mesmo, Chainsaw Man está indo pros cinemas e a expectativa não poderia ser maior. Mas antes de começar o vídeo, se você ainda não conhece, Chainsaw Man é um mangá criado por Tatsuki Fujimoto, que mistura ação, terror e um toque de humor um tanto quanto duvidoso. A história segue Denji, um jovem que vive apenas para pagar a dívida de seu pai. Várias coisas acontecem até que a Yakuza se volta contra ele e resolve matá-lo. Mas antes de morrer, Pochita, o demônio motosserra, resolve se fundir com Denji para salvá-lo. E assim ele se torna um caçador de demônios poderoso. Com batalhas alucinantes e personagens inesquecíveis, Chainsaw Man conquistou fãs no mundo todo, tanto no mangá quanto no anime. Se você ainda não assistiu o anime, recomendo conferir antes de ver esse vídeo para entender melhor a história. E se você, assim como eu, tá ansioso para ver o Denji e Pochita de volta, dessa vez nos telões do cinema, fica comigo, porque nesse vídeo vamos entender toda a história do novo filme de Chainsaw Man, que vai adaptar o famoso arco da Raze. Bora lá? No primeiro capítulo desse arco, vemos Makima, Power e Denji. Makima observa Power e nota que seus chifres estavam bem grandes, concluindo que ela havia bebido muito sangue. Ela explica que Power precisava ter seu sangue drenado periodicamente, ou se tornaria ainda mais arrogante e perigosa do que já era. Makima então pergunta a Denji se ela podia pegar a Power emprestada por um tempo, e ele, vendo que a Power estava bastante nervosa, responde com um sorriso: ela é toda sua. E Power fica chocado com a resposta. Makima então menciona que Denji precisaria de um parceiro por enquanto, e diz que uma pessoa tinha pedido para se juntar a ele. De repente, um demônio parecido com um tubarão surge do chão, pulando pra cima de Denji, o chamando de Lorde Serra, euforicamente. Confuso, Denji dá um soco nele e pergunta a Makima qual era o seu problema. Ela explica que aquele era o demônio tubarão, e que normalmente ele era tão violento que nem conseguia manter um diálogo com ninguém, mas agora dizia estar disposto para fazer tudo que Denji mandasse. Denji, ainda mais confuso, se pergunta: qualquer coisa que eu mandar, por quê? E Makima responde que também não sabia, mas que podia ser por causa da semelhança entre eles. O demônio então se joga em Denji de novo, o chamando de Lorde Serra e dizendo que ele era o mais forte de todos. Mas Denji, claramente incomodado, pede para ele se acalmar e diz que não jogava daquele time. Depois disso, Makima diz que Denji parecia um pouco para baixo, mas ele responde que nunca esteve melhor. Ela então pergunta se ele não queria ir no encontro com ela no dia seguinte, e ele, desconfiado, se pergunta: um encontro? No dia seguinte, vemos Denji em frente ao cinema pulando de felicidade, quando de repente, Makima aparece e se mostra surpresa por Denji ter chegado ali tão cedo. Ele então olha pra ela e fica totalmente animado, percebendo que ela estava muito fofa. Makima pergunta quando ele havia chegado e ele, bastante eufórico, responde que não conseguia dormir, então estava ali desde as 5. Ele pergunta qual era o plano para aquele encontro, já que era sua primeira vez saindo com uma garota. E Makima então responde que a partir daquele momento até meia-noite, eles iriam fazer uma maratona de filmes no cinema. E depois de ouvir aquilo, Denji fica bem surpreso. Vamos então os dois no cinema. Denji, bastante entediado, diz que aquele filme não era o que ele esperava, embora todos estivessem rindo, e se pergunta se era realmente tão engraçado assim. Ele então olha pra Makima e percebe que ela também não estava rindo, além de ficar corado ao perceber o quão bonita ela era. Depois de alguns filmes, Denji diz que não havia gostado de nenhum, e Makima concorda, mas mesmo assim, ela comenta que o próximo filme era o último, e diz que as pessoas geralmente não entendiam sua história. Denji diz que, sinceramente, talvez ele só não entendesse sobre filmes, e Makima responde que ela só se interessava por um a cada 10 filmes, mas mesmo assim, sempre tinha um que mudava sua vida. Na sala de cinema não havia ninguém além deles. Conforme o filme passa, Denji começa a chorar e comenta que ele não queria que Makima o visse daquele jeito. Ele então olha pra ela e percebe que ela também estava chorando. Depois disso, ele fica bastante corado e volta a assistir o filme. Depois do filme, Denji comenta com Makima que iria se lembrar da cena final pelo resto de sua vida, e ela diz que também lembraria, concluindo que aquele filme havia realmente valido o preço de todos os ingressos daquele dia. De repente, Denji pergunta a Makima se ela achava que ele tinha um coração, mas ela, confusa, se questiona do porquê ele estava perguntando aquilo. Ele responde que não tinha nenhum motivo específico, e Makima então abraça Denji e olha pra ele, afirmando que sim, ele tinha um coração. Depois disso, ela vai embora, e Denji, bastante corado, a observa enquanto lembrava de suas palavras. O segundo capítulo começa com Denji andando pela cidade enquanto se lembrava do seu encontro com a Makima. Ele diz que agora entendia,
se sentisse borboletas no estômago, significaria que ele tinha um coração. E enquanto andava por aí, ele avista uma loja que estava arrecadando fundos para ajudar crianças afetadas por ataques de demônios. E decide doar um pouco, já que tinha um coração bom. A atendente agradece pela doação e entrega uma flor como brinde. Ele olha para a flor e comenta que ela parecia muito bonita, antes de comê-la na frente da moça, que fica em choque com aquilo. Denji então continua andando, concluindo que também podia apreciar coisas bonitas, já que tinha mesmo um coração bom. Pensando em Makima, Denji comenta que só de falar com ela, suas preocupações desapareciam. Ele se lembra que ela havia prometido realizar qualquer desejo, se ele coletasse todos os pedaços do demônio pistola. Então conclui que depois disso, provavelmente pediria a ela em namoro. Ele diz que quando estava desocupado, Makima estava sempre na sua mente, e mesmo que ele tenha beijado outras garotas, seu coração ainda pertencia a ela, e afirma que ele nunca se apaixonaria por outra garota. De repente, começa a chover, e Denji, desesperado, corre para procurar algum lugar para se esconder. Enquanto isso, o demônio tubarão surge do nada, e começa a comemorar toda aquela chuva. Mas Denji manda ele se esconder, explicando que se ele causasse um barraco, eles teriam que voltar pelos becos. Depois de um tempo, Denji finalmente encontra uma cabine telefônica, e entra nela para escapar da chuva, enquanto concluía que devia ter levado um guarda-chuva. Inesperadamente, uma garota entra na mesma cabine que ele. Ela o cumprimenta e comenta sobre a previsão do tempo, mas logo depois começa a rir incontrolavelmente. Denji, confuso, pergunta qual era a graça, e ela se desculpa, mas logo depois volta a rir. Ele pergunta qual era o problema dela, mas se surpreende, pois a garota começa a chorar do nada. Ela então se desculpa novamente, e diz que era porque o rosto de Denji parecia muito com seu cachorro que havia falecido. Ele se pergunta, eu sou um cachorro por acaso? E a garota se desculpa de novo. De repente, Denji começa a engasgar, e a garota pergunta se ele estava bem, mas logo depois ele tira uma flor de sua garganta, surpreendendo a menina. Ela, surpresa, diz que aquele truque era incrível e agradece pela flor, mas logo depois disso, Denji fica paralisado, impressionado com a beleza da garota. Os dois então saem da cabine e ela diz que trabalhava meio período num café no final da rua e pede pra Denji passar lá alguma hora pra ela o agradecer pela flor. A garota então vai embora, enquanto dizia que era melhor Denji visitá-la. A cena corta pra garota no café. Seu chefe comenta que ela estava atrasada e diz que descontaria aquilo do seu salário. Irritada, ela o chama de pão duro enquanto vai entregar um copo da água para a mesa 4. Mas ao chegar lá, percebe que era Denji. Ela, surpresa, comenta que ele havia chegado mais rápido que ela, e ele responde que estava lá só para ganhar seus agradecimentos. A garota então se senta ao lado dele e pergunta se ele queria companhia, enquanto pedia ao seu patrão para ele lhes trazer 2 cafés. O chefe responde que ela estava lá para servir café, não para beber, mas ela, chateada, pergunta por que não, já que eles só tinham 2 clientes na manhã. Ele então diz que aquilo era inacreditável, enquanto ia pegar o café para eles. A garota pergunta se Denji gostava de café, e diz que seu presente de agradecimento era aquilo. Ele responde que gostava, enquanto bebia o café, mas logo depois de tomar, ele não consegue esconder sua cara de desgosto. A garota então começa a rir, e diz que ele realmente não gostava de café, e Denji, envergonhado, responde que aquilo era nojento, e ainda tinha gosto de lama. Rindo ainda mais, ela o chama de infantil enquanto segurava seu ombro. Denji percebe que ela estava sorrindo e o tocando muito, e se pergunta se ela gostava dele. A garota então se apresenta como Raze, e ele faz o mesmo. Raze comenta que nunca havia conhecido alguém tão engraçado como Denji, e ele, em choque, conclui: ela realmente está afim de mim. Ah, droga, eu gosto de gente que gosta de mim. Me salva, Makima, senão eu vou acabar me apaixonando por essa garota. No terceiro capítulo, vemos Aki e o demônio anjo sentados na rua. Aki, já impaciente, diz ao anjo que aquele era seu terceiro sorvete e pede pra ele desenrolar logo, pois eles tinham que voltar à patrulha. Mas o anjo responde que comer sorvete o havia deixado cansado e que ele não queria mais trabalhar naquele dia. Aki explica que agora que eles sabiam a localização do demônio pistola, haveria uma expedição, mas para participar, ele precisava matar mais demônios poderosos. Ele lembra que o anjo agora era seu parceiro, e então pede para eles trabalharem juntos. Mas o anjo, debochado, diz que estava em dúvida e que pensaria naquilo depois de comer mais um sorvete. Irritado, Aki manda o anjo se levantar e diz que se ele contasse aos chefões que o anjo era um inútil, eles o matariam como um demônio. Mas o anjo, indiferente, diz que preferia morrer do que trabalhar. Vemos então um flashback de Aki. Nele, Makima explica que o anjo era o segundo membro mais forte da divisão 4, ou pelo menos seria, se
se não fosse tão preguiçoso. Ela diz que se Aki quisesse se juntar à expedição para matar o demônio pistola, primeiro ele devia aprender a lidar com o demônio anjo. Mas ele responde que provavelmente não conseguiria trabalhar bem com um demônio. Makima, confusa, pergunta: mas você se dá bem com a Power, não é? Mas Aki responde que exatamente naquela manhã eles haviam brigado. Makima então diz que ele não precisava gostar do anjo, tudo que tinha que fazer era usá-lo para seu próprio benefício. Ela explica que o demônio anjo havia matado todos na sua vila. Na verdade, ele havia sugado todas as suas vidas e as transformado em armas. Makima diz que ele tinha o poder de transformar a vida de todos aqueles que ele tocava em armas. A sua katana é uma dessas também. Finaliza. Ela diz que suas armas tinham poderes únicos, como cortar fantasmas que deveriam ser intocáveis. E por último, pede pra Aki se dar bem com o anjo, mesmo que de mentira, pois tinha certeza de que ele acabaria se acostumando com Aki. Vemos então Aki em cima de um demônio que havia acabado de derrotar. Ele pede para as pessoas não tocarem em seu sangue ou carne. O anjo então chega perto do demônio e diz que sua carne parecia deliciosa, mas de repente ele percebe um caçador civil de demônios e chama Aki. O caçador parecia ter sido comido pelo demônio. Ele, já sem forças, pede para acabarem logo com seu sofrimento. Aki pergunta ao anjo: o seu poder pode matar ele sem dor, né? Acabe com a sua miséria. Mas o demônio anjo diz que não faria aquilo de jeito nenhum, porque antes de ser um anjo, ele ainda era um demônio, que desejava que os humanos morressem dolorosamente. Aki então, vendo que não tinha outro jeito, usa sua katana para tirar a vida do homem. Depois disso, ele olha pro anjo e confessa que não conseguia nem fingir se dar bem com ele, e o anjo concorda. A cena corta para Denji, que parecia bem desanimado. Em seus pensamentos, ele diz que seu coração pertencia a Makima, mas mesmo assim, seu corpo insistia em pensar em outras garotas. Ele então entra na cafeteria e a Reze o atende. Denji diz que havia ido ali para pegar seu almoço, mas Reze brinca, dizendo: todos os dias por uma semana inteira, a comida daqui nem é tão boa assim. E Denji, enquanto pedia sua comida, responde que era sim, mas Reze ignora seu pedido e pergunta se ele gostaria de sentar com ela. Ele responde que estava de boa, já que ela estava estudando, e ela pergunta por que Denji não estava na escola também, mesmo com só 16 anos. Reze diz que achava a situação dele bem pior que a dela, pois uma criança que deveria estar no colégio caçando demônios era super raro. Ela então senta ao lado de Denji e diz que estudaria em sua mesa. Ele, aproveitando a oportunidade, diz que queria aprender a ler, e Reze então responde que iria ensiná-lo. Ela então, tentando enganar Denji, escreve uma palavra peculiar no seu caderno e pergunta a Denji o que ela significava, mas ele responde: eu sei o que isso significa, sua pervertida. Ela, surpresa, então diz: ah, então você sabe ler. E Denji responde que aquela era a única palavra que ele sabia. Depois de ouvir isso, Reze começa a rir muito, e ele, envergonhado, diz que queria poder ir ao colégio com ela, pois parecia ser divertido. Reze então sorri pra ele, chega bem perto e o convida pra ir com ela depois que escurecesse. Mas Denji, totalmente corado, pergunta: depois que escurecer? Reze explica: explorar o colégio comigo depois que escurecer. E ele, totalmente animado, aceita, embora ainda pensasse que seu coração pertencia a Makima, mas seu corpo não o escutava. A cena corta pra um homem misterioso conversando com o demônio furacão. Ele pergunta ao demônio por que eles queriam tanto o coração do Serra, mas ele responde que o homem não precisava saber, e que ele precisava apenas se concentrar em cumprir seu contrato. Entretanto, o homem diz que sua relação com o demônio parecia ser duradoura, então eles tinham que se conhecer melhor. Afinal, quando ele conseguisse o coração do Serra, o demônio deixaria o homem usar seu poder para sempre. Mas o demônio furacão ignora e pede para ele ficar atento, pois o humano com coração de motosserra já havia matado vários outros demônios antes. O homem, tranquilo, diz que aquilo só havia acontecido porque os demônios não eram muito espertos. Ele explica que um tempo antes havia matado um caçador de demônios na China, conhecido por não ter coração. O demônio furacão pergunta como ele havia feito aquilo, e o homem declara que havia apenas caçado onde o coração do caçador estava. Uma vez eu fiz sua esposa e filha de refém. Eu mostrei a pele que arranquei delas e ele me deixou matá-lo sem nem lutar. Ele finaliza. O quarto capítulo começa com Denji e Reze explorando a escola. Reze pergunta se Denji não estava com medo, mas ele responde que não era tão assustador, só parecia meio estranho. Ela admite que estava com medo e logo em seguida pede para segurar a mão de Denji. Em seus pensamentos, ele diz a Makima que realmente não queria segurar a mão dela, mas seu corpo simplesmente se mexia sozinho. Os dois então entram em uma sala de aula e começam a brincar de escolinha. Reze, imitando uma professora, escreve uma conta no quadro e pergunta quem poderia resolvê-la. Sentado numa mesa, Denji grita para ela escolher, e logo em seguida ele responde corretamente. Depois, Reze escreve uma palavra no quadro e pergunta qual era seu significado. Denji, mesmo sem saber a resposta, pede para ela escolher novamente. Depois da brincadeira, ele comenta: ah, cara, então é assim que colégios são. Eu acho que eu entendi agora. Reze pergunta se ele nunca havia
havia ido à escola, nem mesmo ao fundamental, e ele confirma que não. Surpresa, ela questiona: isso não é meio ruim? Na verdade, meio errado? Raze diz que aos 16 anos, Denji ainda era praticamente uma criança, e enquanto as outras pessoas da sua idade estavam entrando em algum clube ou passando tempo com os amigos, ele estava matando demônios, quase morrendo. Ela pergunta se ele pelo menos gostava da segurança pública, e ele responde que sim, porque ganhava pelo menos 3 refeições por dia e ainda dormia em uma cama. Raze, desacreditada, diz que aquilo era o mínimo para se viver no Japão e que não era nada incrível, mas Denji, desanimado, diz que toda aquela conversa estava queimando seu cérebro. Raze então sorri e pergunta se ele não queria esfriar a cabeça. A cena corta para os dois chegando na piscina. Denji diz que não sabia nadar, mas Raze promete que o ensinaria. Ela então começa a tirar a roupa e Denji fica chocado. Raze diz para ele tirar também, pois as roupas os afundariam, mas ele, bastante corado, questiona se aquilo não era algo meio pervertido. Raze, confusa, pergunta se ele não queria aprender a nadar, e de repente, ela diz pra Denji ficar nu junto com ela, já que não era como se eles fossem conseguir se ver no escuro. Denji, em seus pensamentos, percebe que conseguia ver tudo, e logo tem a vontade de olhar mais ainda, mas ele consegue se controlar, lembrando que não podia fazer aquilo, senão seria infiel a Makima. Raze então pula na piscina e pede pra Denji entrar também, mas ele, de novo em seu conflito, hesita em entrar, dizendo que se fosse, seu coração iria junto com seu corpo. Raze, percebendo que ele não queria entrar, finge que estava se afogando, mas como isso não dá certo, ela começa a provocá-lo. Ah, entendi, você tá com medinho porque não sabe nadar, né? Depois de muito hesitar, Denji pula com tudo. Os dois riem e se divertem. Raze, com um sorriso no rosto, declara: Denji, eu vou te ensinar as coisas que você não souber ou que não consegue fazer. Eu vou te ensinar tudo. E Denji fica em choque ao ouvir aquilo. Pouco depois começa a chover e eles voltam pra dentro da escola. Depois de se secarem, Raze pergunta a Denji se ele preferia ser o rato da roça ou o rato da cidade. Ele pergunta o que era aquilo. Então vemos Aki e o demônio anjo discutindo sobre o mesmo tema. O anjo explica que, segundo uma das fábulas de Êxopo, o rato da roça conseguia viver em segurança, mas não tinha acesso às comidas deliciosas da cidade, enquanto o rato da cidade aproveitava todas essas delícias, mas corria grandes riscos de morrer para humanos ou gatos. O anjo diz que preferia ser o rato da roça, revelando que, embora o Makima tenha o levado para a cidade, seu coração ainda pertencia à roça, e explica que ele queria evitar os perigos que um garoto da cidade como o Aki traziam para ele. Voltando para Denji e Raze, Denji responde que preferia ser o rato da cidade. Raze, surpresa, diz que o rato da roça era muito melhor, pois nada superava a paz. Mas Denji diz que a cidade tinha a melhor comida e parecia muito mais divertida. Ela pergunta se comida e diversão era tudo o que importava para Denji, e ele confirma. Ouvindo isso, Raze sorri e então o convida para ir a um festival no dia seguinte, explicando que lá com certeza haveria muita diversão e comida. Denji responde que estava tudo bem, desde que fosse depois de seu trabalho, e Raze, animada, comemora, enquanto dizia que aquilo era um encontro. Ela diz que precisava ir ao banheiro rapidinho, e Denji, enquanto observava a chuva, pensa em como Raze era bonita. Enquanto Raze ia ao banheiro, algo aparece atrás dela. Pensando ser Denji, ela pergunta se era ele, e o homem responde: sim, eu mesmo. Denji, sou eu. Eu só precisava tirar a água do joelho. O homem então se revela e com uma faca em sua mão, ameaça Raze. Vambora no banheiro juntinhos, tá ligado? Vemos então Denji novamente em seu conflito, refletindo sobre sua situação. Ele diz: ah não, agora quando eu fecho os meus olhos, eu vejo duas garotas. O quinto capítulo começa com Raze correndo desesperadamente do homem. Enquanto lambia sua faca, ele pergunta com um tom sarcástico por que ela estava correndo e diz que achou que eles estivessem indo ao banheiro juntos. Raze, já ficando sem fôlego, corre para as escadas e sobe até o andar de cima, mas o homem continua atrás dela, gritando para ela esperá-lo e pedindo para eles baterem um papo. Chegando no andar de cima, Raze respira fundo, mas o homem logo aparece. Ele diz: ué, você vai mijar no telhado? E Raze, desesperada, pergunta quem ele era, mas o homem a faz outra pergunta. Que pergunta engraçada, você ao menos sabe quem você é? E logo em seguida completa: eu sei quem você é. Você é o queijo que vai atrair o rato pra armadilha. Desesperada, Raze pergunta do que ele estava falando e diz para ele a deixar em paz, mas o homem continua: eu vou cortar a pele do seu rosto, arrancar um olho, vou mostrá-los por motosserra e dizer isso. Sua mulher ainda tá viva. Eu não sei dizer porquê, mas quando eu faço isso, a maioria dos caras fazem qualquer coisa que eu mandar, e aí eu mato eles facinho depois. Ele então parte pra cima de Raze, dizendo que só precisava de um pouco de pele e um olho, e que nem queria matá-la, e ela então grita desesperada, implorando por sua vida.
Ou não. Quando o homem estava prestes a atacá-la, Raze pula em cima dele, agarra seus braços e lança sua faca pra longe. Depois disso, ela derruba o homem no chão, junto com ela, e com uma expressão calma, Raze enforca o homem até a morte. Enquanto ele gritava de dor, ela cantava uma música russa suavemente. Após matá-lo, ela se levanta e percebe que o demônio furacão estava ali. Raze pergunta se ele era o responsável por prendê-los na escola naquela tempestade, mas ele se desculpa, explicando que não sabia que ela estava ali. Com uma expressão séria, Raze declara: "Dessa vez eu vou fazer vista grossa se você me obedecer por um tempinho. Agora se livre do corpo." Depois de tudo isso, ela finalmente volta para a sala, com um sorriso no rosto, e Denji a recebe da mesma forma. Com a chegada do festival, Denji e Raze se divertem juntos, comendo várias comidas e participando de diversos jogos. Mais tarde, os dois vão para um lugar mais afastado para conversarem. Raze diz que seu chefe havia contado sobre aquele local, dizendo que tinha a melhor vista para os fogos de artifício, além de ser um lugar secreto, onde ninguém os incomodaria. Enquanto os dois observavam a paisagem, Raze reafirma que a situação de Denji era bem ferrada. Tipo, fazer um garoto de 16 anos lutar contra demônios até a morte, nem te deixar ir pra escola, o governo não devia permitir isso. Ela então se aproxima de Denji, segura sua mão e, bastante corada, pergunta: "Você sairia do seu trabalho e fugiria comigo?" Raze promete que faria Denji feliz, que sempre o protegeria, e por fim, implora: "Por favor, Denji." No 6º capítulo, Denji, envergonhado e completamente confuso, pergunta a Raze: "Fugir com você? Tipo, pra onde?" Raze responde que podia conseguir um favor de alguém que ela conhecia, e que ele tinha um lugar onde a segurança pública nunca os encontrariam. Ela diz que, no futuro, eles poderiam até ir pra escola juntos, talvez não de imediato, mas algum dia sim. Denji, ainda em choque, pergunta por que ela faria tudo aquilo. E então Raze declara: "Porque eu amo você, Denji." Depois de ouvir aquilo, Denji fica hesitante e Raze o encara, perguntando se ele não gostava dela. Se sentindo pressionado, Denji responde: "Eu gosto, só que ultimamente eu consegui ser reconhecido pelo meu trabalho e agora eles me deixam até ir mais longe sem supervisão." Ele continua, explicando que estava começando a se acostumar a lidar com seus parceiros de personalidade difícil e até tinha conseguido se acostumar com seu colega de trabalho que não suportava. Além disso, ele disse que tinha até uma meta de carreira e que estava gostando daquilo cada vez mais. Por fim, ele pergunta: "Não dá pra eu continuar trabalhando e, ao mesmo tempo, continuar te vendo?" Raze, um pouco desapontada, responde: "Tá, eu entendi. Denji, tem mais alguém que você gosta, não é?" Denji fica chocado, mas antes que pudesse responder, Raze o beija com tudo, enquanto os fogos de artifício estouravam no fundo. Os dois continuam um beijo, até que de repente, Denji cai no chão, em pânico. Ele olha pra Raze com um olhar de medo, suando frio. Ela então abre a boca e revela o pedaço de língua de Denji que ela havia arrancado dele. Denji, sangrando muito, abre sua camisa e tenta puxar a corda da motosserra, mas Raze rapidamente pega a faca e arranca sua mão, impedindo de ativá-la. Ela se agacha na frente de Denji, enfia a faca nas suas costas e, enquanto beijava novamente, diz: "Isso dói? Eu sei, me desculpe. Eu vou tirar seu coração agora, tudo bem?" Quando de repente, o demônio tubarão surge do nada e salva Denji. Raze fica surpresa, mas ele foge com tudo enquanto se perguntava, desesperado, como não havia percebido o cheiro dela antes. Ele então grita pra Denji: "Ela é encrenca, Lorde Serra. Esse cheiro, ela é bomba."
Logo depois, Raze puxa o pino de sua gargantilha, que explode parte de seu corpo. Em seguida, ela começa a se transformar no demônio bomba, pronta para recuperar o Denji. Raze pula com tudo em direção ao tubarão, que fugia enquanto carregava Denji, mas felizmente ele consegue desviar do seu ataque. No sétimo capítulo, vemos o demônio tubarão em pânico, tentando acordar Denji, enquanto o demônio bomba o perseguia. Vendo que não tinha como fugir, o demônio tubarão deixa Denji no chão e parte para cima do bomba, que acerta um soco explosivo no chão, jogando o tubarão para longe. Raze pergunta se ele era membro da quarta divisão e diz que, se largasse o Denji, ela o deixaria ir, mas o tubarão, furioso, se transforma e parte para cima de Raze, que só reage com um irônico vem tranquilo. Ele tenta mordê-la, mas ela, tranquilamente, só encosta sua mão no tubarão e o explode com tudo, detonando sem mover um centímetro sequer. De repente, 3 caçadores civis, a caminho do festival, avistam o demônio bomba e descem para enfrentá-lo. Um deles comunica em seu rádio que havia um demônio próximo ao festival. Raze, indiferente, comenta: civis caçadores de demônios? Os homens se surpreendem por aquele demônio conseguir falar, mas ela, sem esforço, lança uma bomba contra eles, que explode todos. Nesse momento, Raze percebe que o demônio tubarão havia escapado com Denji, aproveitando a distração. Vemos então Aki e os outros caçadores treinando. Nomu diz a ele que, se tudo desse certo, ele se tornaria vice-capitão em 5 anos, e quando isso acontecesse, trairia Aki de volta para sua divisão. E Aki agradece Nomu. Depois do treino, o anjo pergunta a Aki se ele não havia contado a Nomu que morreria em 5 anos. Aki, surpreso, pergunta quem havia contado ao anjo sobre aquilo, e ele responde que havia sido a Power. Irritado, Aki pede para ele não abrir a boca, mas o anjo apenas comenta que Aki era muito sortudo. Ele desabafa, dizendo que queria poder morrer logo, porque enquanto estivesse vivo, tinha que continuar trabalhando, mas morto, não haveria mais necessidade. De repente, Nomu aparece desesperado e diz que precisavam de Aki imediatamente. Os dois então descem pro andar de baixo e encontram Denji e o tubarão gravemente feridos. Nomu explica que o tubarão estava na entrada do prédio, tentando dizer algo sobre ser da divisão especial. Pergunta se ele realmente fazia parte do time de Aki. Desesperado, Aki confirma. Ele vai até o tubarão e pergunta o que havia acontecido com Denji, e tremendo de dor, o tubarão diz: bomba vindo, a bomba aliada do demônio pistola. Aki fica em choque e pergunta como ele sabia daquilo, mas o tubarão se recusa a falar. Aki o ameaça, dizendo que poderia matá-lo naquele momento, mas o tubarão afirma que, se ele falasse mais, seria morto, e que havia prometido a Makima não contar a ninguém. Aki murmura: Makima? E de repente o tubarão começa a gritar, alertando todos: ela tá aqui, a bomba veio até aqui. Nomu olha pra trás e nota uma garota entre as sombras. Ele grita: licença, garota bonita aí no canto? Foi mal, mas você não pode se aproximar. Ele explica que aquele era o centro de treinamento da divisão 2 e que estava fora dos limites para civis. Mas a garota, com um sorriso no rosto, grita: olá, por favor, me ajudem, tem um demônio me perseguindo. Nomu comenta que aquele sorriso era bem grande para alguém que estava sendo perseguida e manda Aki pegar seu parceiro e vazar dali. Ele também pede para Aki contatar a central, o vice-capitão e todos os agentes da divisão 2. Além disso, pergunta se Aki já havia visto aquela gatinha em algum lugar. Ele responde: sério? Correndo atrás de mulher agora? Mas o homem insiste. Ao olhar para a garota, ele entra em negação, questionando se aquilo era realmente possível. Raze percebe que seu plano não havia funcionado e comenta: ah, bem, acho que é plano B então. Boom nesses merdas. O 8º capítulo começa com Kato e Tanabe, 2 caçadores, chegando para ajudar na luta contra Raze. Nomu os orienta a tratar a garota como um demônio, sem hesitar, e promete que se conseguissem matá-la, o jantar e as bebidas seriam por sua conta. Antes de sair, Aki, carregando Denji, diz que deixaria aquilo com eles, e Nomu responde que Aki o devia uma. Kato e Tanabe então mordem suas mãos, e enquanto elas sangravam, apontam para Raze, que começa a sangrar na hora junto com eles. Kato explica que eles haviam colocado fungos no coração e no intestino dela, e Nomu, observando, diz que aquilo era surpreendentemente efetivo. Tanabe complementa, dizendo que mesmo que Raze se regenerasse ao beber sangue, ela não se livraria dos fungos, e conclui que a partir daquele momento eles só precisavam ganhar tempo. Mas Raze, percebendo a desvantagem, puxa o pino de sua gargantilha e explode sua própria cabeça. Os caçadores ficam chocados e se perguntam se aquilo havia sido um suicídio. Mas de repente, o corpo de Raze pega sua cabeça do chão e a lança dentro do prédio. Todos no edifício ficam aterrorizados com aquilo, mas antes que pudessem agir, ela explode sua cabeça, destruindo tudo ao redor. Raze então surge da fumaça, completamente transformada em demônio. Ela avança impiedosamente e morde o braço de um caçador, e todos ficam desesperados, gritando que um demônio estava invadindo o prédio. Nomu alerta para não deixarem Raze chegar no ar. De repente, Tanabe alerta Nomu, mas ele, sem entender, apenas olha pro lado. Nomu percebe o corpo
tempo de Raze correndo atrás dele e, desesperado, tenta atacá-la, mas ela desvia facilmente, pula em cima dele e logo depois se explode junto com Nomo. Os caçadores dentro do prédio encontram o demônio bomba que estava segurando um caçador, já sem as pernas. Um deles pede desesperadamente permissão para atirar fogo e seu superior, também desesperado, libera, mas por causa da demora, Raze atira uma bomba antes que eles pudessem agir e explode todos os caçadores, enquanto questionava se eles realmente precisavam de permissão toda vez que iam atirar com uma arma no Japão. De repente, Nomo surge atrás de Raze e manda o demônio raposa atrás dela, mas ela desvia facilmente. Ela então aparece na frente de Nomo e comenta que ele realmente não era tão fácil de matar, mas ele, completamente detonado e sem um braço, brinca: como eu posso morrer com você mostrando esse corpinho desse jeito? Raze então aproxima sua mão de Nomo, pronta pra explodi-lo, mas antes de conseguir, o demônio raposa surge de novo e engole ela. Nomo fica surpreso ao ver seu vice-capitão, que se desculpa por ter interrompido e diz que aquela havia sido por pouco. A raposa reclama do gosto do que havia devorado, dizendo que era horrível, e desaparece logo em seguida. Eles ficam confusos com aquilo, mas de repente, Raze reaparece novamente, pronta pra matar os caçadores. O vice-capitão lamenta, dizendo que tinha um encontro com várias garotas naquela noite, e Nomo pede pra ir junto com ele. A cena corta pra Aki, o demônio anjo, Denji e o demônio tubarão dentro de um carro. Aki, enquanto dirigia, pede para os dois demônios alimentarem Denji com seu sangue, mas o anjo diz que aquilo era um saco. De repente, Aki freia bruscamente, e o anjo pergunta o que havia acontecido. Vemos então Raze na frente do carro, segurando as cabeças de Nomo e seu vice-capitão, uma em cada mão, e mostrando que a batalha estava longe de acabar. O nono capítulo começa com Raze em frente ao carro, mostrando a cabeça dos dois caçadores. Ela diz que havia matado ambos apenas para mostrar sua força, embora preferisse manter a matança no mínimo, e então ordena que Aki tirasse Denji do carro e dirigisse para fora dali. Aki, nervoso, dá partida com tudo, tentando fugir, mas não adianta nada, pois Raze pula em cima do carro e enquanto tentava explodir o teto do veículo, comenta que aquilo já estava se tornando um saco. Todos ficam desesperados, mas de repente, outro caçador surge e atinge Raze com um chute fortíssimo, que a derruba de cima do carro. Aki diz que havia pedido reforços da divisão especial, que aparentemente havia valido a pena. Galgali então parte pra cima de Raze com outro chute, enquanto ela se levantava, mas ao contrário do primeiro, ela consegue bloquear o golpe sem dificuldades. Galgali, surpreso, comenta: nem ferrando, mas eu te chutei com toda a minha força. E Raze, pronta pra lutar, responde: até que foi bom, cai pra dentro. Galgali então avisa Kobeni, sua companheira, que os planos haviam mudado. Ele sai correndo, enquanto dizia que Raze era muito mais forte do que eles, e que aquilo exigia uma saída tática. Kobeni, agachada no chão e tremendo de medo enquanto olhava pra Raze, tenta se levantar, mas não consegue mover suas pernas. Desesperada, ela começa a chorar e pede desculpas a Raze. Kobeni promete que iria se demitir daquele trabalho e implora por piedade, o que parece funcionar, pois Raze apenas a ignora e vai embora dali. A cena corta pra Aki e os outros, fugindo de carro. O anjo, olhando pela janela, avista uma série de explosões no céu e avisa que Raze estava chegando. Ela então desce do prédio em que estava e pousa em cima de um caminhão atrás do carro onde o grupo estava. Depois de algum tempo recebendo sangue, Denji acorda e o anjo avisa a todos que ele havia acabado de voltar dos mortos, mas alerta que a garota bomba estava atrás deles. Aki, desesperado, tenta ligar o rádio, mas percebe que havia quebrado. Sem opções, ele diz que se fosse necessário, bateria o carro com tudo em Raze, pois eles não podiam entregar Denji de jeito nenhum. O anjo então se espanta com algo e Aki pergunta o que era. Ele responde: ele tá cortando através do teto. Aki, desesperado, diz pra Denji não fazer aquilo, pois eles ainda não tinham dado sangue suficiente a ele. Mas Denji, furioso, diz que enquanto sentia toda aquela dor e pensava que ia morrer, no fundo de sua mente confusa, ele havia pensado bastante e percebido algo. Ele diz que toda mulher que conhecia tentava lhe matar e que todos estavam atrás do coração do Serra. Mas e o seu coração? Denji se pergunta se ninguém ligava pra ele. Raze responde que ligava e que não estava mentindo quando disse que gostava dele. E Denji quase acredita, mas Aki logo faz ele cair na real. Você é tão iludido, não ouça o inimigo. Denji então percebe que era mentira e admite que aquela havia sido por pouco. Ele diz que não sabia porque Raze queria matá-lo, mas que teria que dispensá-la, pois já tinha Makima. Raze pergunta: Makima? Ô Denji, você por acaso é um pet daquela bruxa? Ela conclui que mesmo se eles tivessem fugido juntos, teria sido em vão. Denji responde que nunca deveria ter beijado ela, e diz que se mais alguma pessoa morresse por sua culpa, ele não conseguiria dormir, e com isso declara que iria matar Raze a todo custo. Mas ela, calma, responde: então venha, Denji, eu vou te ensinar como nós batalhamos de verdade. E ele então parte pra cima. Pode vir, verme. No 10º capítulo, vemos Raze e Denji lutando. Ela parte pra cima dele e seu soco acaba acertando o caminhão em que estavam, explodindo tudo. A explosão joga Denji pra longe, e Raze logo parte pra cima
cima dele novamente, acertando em cheio e jogando contra a parede. Raze diz que Denji não estava se empenhando e que ele não podia simplesmente sair balançando suas motosserras por aí. Ela explica que ele precisava entender melhor seus poderes. Denji então percebe que havia um pedaço da roupa de Raze preso em sua motosserra, mas antes que desse tempo de fazer algo, ela o surpreende. E novamente uma explosão gigantesca acontece. Surpreendentemente, Denji sai dos escombros e parte para cima de Raze, mas não adianta nada, pois ela atira uma bomba contra ele, que é lançado para longe com tudo. Raze logo chega onde Denji estava, e sem pensar muito, transforma sua perna em um míssil e chuta Denji, explodindo enquanto ele caía no chão. Os civis que estavam ali ficam espantados com aquela cena, e Raze então percebe que Denji estava se regenerando. Ela comenta: regeneração? Você esteve revestindo seu motor antes de eu te chutar? Ela agarra o resto de Denji pelo pescoço e o explode de novo. Os civis olham ainda mais aterrorizados, pois daquela vez pouca coisa havia restado de Denji. Raze então começa a andar pelos corpos dos inúmeros civis que haviam morrido nas explosões, mas é pega de surpresa por Aki, que havia se escondido entre eles. Depois que Raze passa por ele, Aki se levanta e com sua katana corta o braço dela que segurava o resto de Denji. Começando o 11º capítulo, Aki e Raze entram em combate até a morte. Aki, nervoso, percebe que um único erro poderia matá-lo. Raze tenta acertá-lo com um soco explosivo, mas ele consegue desviar por pouco. Pressionado, Aki revela que podia ver o futuro, mas apenas alguns segundos à frente, mas ainda assim, não sabia se conseguiria reagir a tempo. Ele se pressiona cada vez mais, pedindo para tomar a melhor decisão possível, enquanto Raze partia para cima dele com um golpe atrás do outro. Já cansada daquilo, ela transforma seu braço em um míssil e explode tudo ao seu redor, lançando Aki para longe. Mas antes que ele caísse, Galgali surge e o segura, reduzindo o impacto. Ele comenta que aquela havia sido por pouco e pede desculpas por ter se atrasado para a festa. E Aki, ainda nervoso, admite que aquela havia sido a primeira vez em que ele quis ser amigo de um demônio. Raze, percebendo que estava em desvantagem, brinca: opa, tempo, eu tô anêmica e praticamente nua, e agora vai ser 2 contra 1? Isso é injusto. Galgali diz que era verdade e pergunta a Aki se eles deveriam dar alguma vantagem a ela, mas ele, frio, responde que não. Galgali a provoca: você ouviu, tá ferrada. Mas Raze, tranquila, responde: tudo bem, vamos lá. De repente, o demônio tufão surge atrás dela, destruindo tudo ao seu redor. Ele declara: senhorita Raze, o tufão chegou. Todos ficam chocados e Galgali comenta que aquilo já era apelação. Enquanto isso, vemos o anjo em frente a uma mulher caída no chão e bastante machucada. Ele se ajoelha na frente dela e beija sua mão, enquanto dizia que estava tudo bem, pois ela iria pro céu. Por fim, ele pede desculpas e diz que precisava do sangue dela. O anjo então leva a mulher até Denji e derrama todo o sangue em sua boca. Isso rapidamente o acorda e todos ficam surpresos com aquilo. O tubarão enfatiza: qualquer demônio comum estaria morto depois disso. Esse é meu Lorde Serra, ele é o mais ferradoroso. O anjo diz a Denji que sua namorada estava matando muita gente e que se ele a deixasse livre assim, mais pessoas iriam morrer. E ele pergunta: escolha, Motosserra, você deixa ela te matar sem uma luta, amenizando as vítimas, ou você vai matar ela? Denji se levanta e confiante responde: essa é fácil. Só que a Raze é muito forte. O anjo observa que Bin parecia saber bastante sobre o demônio Motosserra e diz que se ele quisesse viver o resto do dia, precisaria contar o máximo de informações que pudesse. Ele revela que o demônio Motosserra usava as correntes de sua motosserra para se mover e que o demônio as jogava como um gancho, se movendo de prédio em prédio daquele jeito. Denji então diz que havia entendido. Assim como Raze usava suas explosões para se mover, ele também devia usar seus próprios poderes. E Bin responde que Denji era um gênio, e ele continua: usar minhas correntes para me mover? Eu sabia, eu sei a resposta. Ele então pede para Bin se transformar em um tubarão e monta nele usando as correntes da motosserra em sua boca como rédeas. Ele diz que usaria o tubarão como um cavalo, mas Bin não parece ter gostado muito da ideia. Confuso, o anjo pergunta se o certo não seria Denji usar as correntes da motosserra para se deslocar entre os prédios, mas ele, totalmente animado, responde: que? Óbvio que não, essa aqui que é a resposta certa, né não, Bin? Os dois avançam com tudo em direção a Raze, que observa a cena e diz que aquilo era muito engraçado. Ela comenta que Denji iria se arrepender de ter revivido, e ele então pede pra Bin não fazê-lo se arrepender daquilo. No 12º capítulo, vemos Aki e os outros lutando para se manterem em pé por causa do vento. Galgali, incrédulo, comenta que aquela parecia uma batalha de kaijus e que teria que assistir aquilo da plateia. Na batalha, Raze atira várias bombas contra Denji e Bin, mas surpreendentemente não consegue acertar nenhuma. Denji diz que a mira dela era um lixo, mas ela responde que os dois pareciam uma barata. O demônio furacão então tenta atacar os dois, mas eles conseguem desviar por pouco. Denji consegue arrancar uma perna de Raze, mas ele lamenta, dizendo que era um desperdício arrancar uma perna tão bonita. O demônio furacão, vendo a situação de Raze, começa a cuspir muito sangue e pede para que ela bebesse para se recuperar. E Denji, achando que o demônio estava morrendo, diz
que aquilo era ótimo, mas logo percebe que ele estava fazendo aquilo de propósito e diz que na verdade não era nada bom. Enquanto isso, Aki tenta se segurar em um poste para não ser levado, mas o anjo não tem a mesma sorte e não consegue se fixar em nada, começando a ser arrastado pelo vento. Aki, desesperado, agarra a blusa do anjo e grita para ele se segurar em algo, mas ele, igualmente desesperado, responde que não conseguia. O anjo grita: tá, tudo bem, você pode me soltar. Se eu for morrer, eu tô bem com isso. Só significa que hoje era meu dia. Eu tô pronto pra morrer há anos. Aki hesita por um momento, mas logo acaba perdendo as forças e solta o anjo, que é levado pelo vento em direção à morte. O anjo fecha seus olhos, aceitando seu destino, mas Aki não consegue suportar aquilo. Usando suas últimas forças, ele agarra a mão do anjo e o traz pra perto dele. O anjo, ainda sem acreditar, pergunta por que Aki havia tocado em sua mão e se ele queria morrer, mas Aki responde que obviamente não, e apenas pergunta quanto tempo de vida havia perdido ao tocá-lo. O anjo, triste, responde: cerca de 2 meses. Ainda nervoso, Aki diz ao anjo que se ele quisesse morrer, então que morresse longe dele, pois ele estava cansado de ver os outros morrerem diante de seus olhos. Voltamos para a luta dos demônios. Denji avança contra o demônio furacão, enquanto montava Bin corta todas as partes do demônio com sua motosserra. O furacão grita de dor, enquanto Denji dizia, empolgado: cara, eu entendi direitinho. Tudo que eu tenho que fazer é sair girando minhas motosserras feito um imbecil. Depois de matar o furacão, Denji pergunta onde estava Raze, mas antes que pudesse reagir, ela surge por cima deles e os acerta com um chute explosivo. Após a explosão, os dois são arremessados ao chão, mas Denji sobrevive graças a Bin, que o engoliu para salvá-lo. Denji sai da boca do tubarão e o agradece por tê-lo salvado, mas ele não diz nada, pois estava sem forças para responder. Raze, observando a cena, pergunta: Denji, já não tá na hora de você desistir? Mas Denji, sem hesitar, responde: não. O 13º capítulo começa com Raze atirando uma bomba contra Denji. Ela acerta seu braço e ele cai no chão, gritando de dor. Mas mesmo assim, Denji se levanta, disposto a lutar. Raze diz que aquilo era irritante e pergunta se ele não podia parar de enrolação e morrer por ela logo. Mas Denji responde que ela podia ter tentado fazer tudo aquilo quando eles se conheceram. Raze comenta que não tinha nenhum lugar para ele fugir, mas Denji, confiante, rebate: não tenho certeza disso. Seu erro foi ter me ensinado a nadar. Raze, irônica, retruca: sério? Você vai nadar para longe por acaso? Ele então tenta puxar sua cordinha para ligar a motosserra, mas Raze atira uma bomba no seu único braço restante, impedindo, quando de repente ela é surpreendida por uma corrente que surge do braço destruído de Denji. Ele se prende junto com Raze, que fica chocado com aquilo, enquanto ouvia ele perguntar: você por acaso pode explodir molhada? Em seguida, ele se joga de onde estavam e os dois caem no mar, afundando sem poderem fazer nada. De repente, é de dia e vemos Denji, Raze e Bin na costa de uma praia. Raze diz que não conseguia acreditar que Denji tinha salvado ela e pergunta por que tinha feito aquilo. Ele responde que estava vivendo uma ótima vida e que mesmo se o enchessem de porrada, mesmo que ele passasse pelo inferno e morresse de novo, desde que ele pudesse comer uma boa comida no dia seguinte, ele podia recomeçar tudo de novo. Porém, se ele prendesse Raze e a entregasse à segurança pública, seria como se um espinho de peixe ficasse preso em sua garganta. Ele explica que, mesmo que estivesse vivendo aquela vida incrível, se às vezes sentisse aquela facada em sua garganta, seria um saco. Raze pergunta se ele ainda diria aquilo mesmo se ela o matasse naquele momento, e Denji, brincando, responde: se eu for morrer, que seja pelas mãos de uma gatinha. Esse é meu lema. Ao ouvir isso, Raze começa a rir, mas logo fica séria novamente, perguntando se Denji realmente acreditava que ela gostava dele. Ela explica que cada expressão, cada sorriso e cada corada foram apenas mentiras resultadas de seu treinamento. Denji não acredita, mas ela completa, dizendo que havia falhado, pois passou muito tempo lutando com ele, e então avisa que estava indo embora dali. Denji se levanta e pergunta se Raze queria fugir com ele. Confusa, ela questiona o que ele queria dizer com aquilo. Ele explica que também podia lutar por ela, aumentando suas chances de fugir. Porém, Raze responde que havia matado muita gente e que deixá-la ir significaria que Denji estaria ajudando e apoiando uma assassina. Ela pergunta se ele entendia aquilo, mas ele responde que o homem tinha que cumprir seu papel, revelando que ainda gostava dela. Denji diz: você disse que foi tudo uma mentira, mas não é verdade, porque você me ensinou a nadar. Depois de ouvir isso, Raze se aproxima de Denji, quase o beijando. Ele espera algo acontecer, mas ela apenas estrala o pescoço dele, fazendo cair no chão, e vai embora, dizendo que ele precisava criar um pouco de noção. Denji fica inconformado com aquilo, e não aceitando perder, grita pra ela: Raze, hoje ao entardecer, eu vou te esperar naquele café. Por fim, ele grita para Bin acordar e ligar o seu motor, pois não conseguia mexer suas mãos. E depois de todos esses acontecimentos, vemos Denji finalmente chegando em sua casa. No último capítulo desse arco, vemos alguns policiais investigando a área do incidente, enquanto observavam Kishibe diz a Aki que havia um conto de fadas que as mães soviéticas contavam aos seus
seus filhos. Elas dizem que há uma sala secreta no armazém de munição do exército, cheia de crianças órfãs. As crianças de lá não têm liberdade, elas não podem nem mesmo ir pra fora, são tratadas como objetos, e seus corpos são utilizados em experimentos até morrerem. Aquilo deveria ter sido apenas um conto de fadas, até que um jornal contou uma história de como tal lugar realmente existia. Um jornalista americano perseguiu a verdade. Por um tempo era o assunto da cidade. Eles até publicaram fotos de crianças que estavam lá, mas não levou muito tempo até que ninguém mais estivesse falando sobre isso. A garota que enganou Denji foi uma das garotas daquela sala, soldados que os soviéticos criaram para servir ao seu governo. Cobaias, como vocês chamam. Vemos então Rase dentro de um trem, indo para Yamagata. Chegando na cidade, ela anda por aí, sem rumo. Depois de entrar em um beco, vários ratos começam a surgir atrás dela e se empilham uns sobre os outros à sua frente. De repente, uma voz sai de dentro do amontoado de ratos, e Rase se choca com aquilo. Makima então se revela, dizendo que também gostava do rato da roça. Rase, aflita, se prepara para puxar o pino de sua gargantilha, mas Makima continua, dizendo que seu amigo tinha uma fazenda na roça, e que todo outono ela o visitava e ajudava um pouco com o trabalho. Makima conta que os ratos se escondiam na terra dos campos, exterminando as hortas. E então, antes da terra ficar coberta de neve, você tinha que exterminá-los. Ela explica que aquilo era feito cavando a terra e usando cachorros para pegá-los, e logo em seguida matá-los. Makima conclui: eu não consigo te dizer o porquê, mas eu acho que assistir essa cena é bem calmante. Depois de escutar isso, Rase se prepara para puxar o pino, mas antes que isso acontecesse, Makima corta seu braço, impedindo-a. Ela então completa: por isso que eu gosto do rato da roça. Quando Rase estava prestes a atacar Makima com uma faca, o anjo, posicionado em cima de um prédio, crava uma lança em seu peito. Rase cai no chão, já sem forças, e Makima apoia em seu ombro. Antes de morrer, Rase se pergunta por que não tinha matado Denji na primeira vez em que o viu, e confessa que ela também nunca tinha ido à escola, assim como ele. Makima diz que havia mandado o anjo ir até ali com Aki, e conclui que ele era bem gentil, pois apesar de tudo, não queria fazer Aki matar uma garota. E ele então responde: eu sou um anjo, afinal. O anjo olha para um rato ao seu lado e questiona: me diga, a cidade é um bom lugar? Vemos então Denji na cafeteria, esperando Rase com um buquê gigante de flores. O chefe diz que precisava fechar a loja e pede para Denji aceitar que Rase era muita areia pro seu caminhãozinho. Ele explica que os dois viviam em mundos totalmente diferentes, mas garante que um dia Denji iria encontrar sua alma gêmea. De repente, a porta se abre e Denji fica totalmente animado, mas infelizmente era só a Power, que entra na loja gritando seu próprio nome. Ela diz que estava de volta, que havia seguido o cheiro de Denji até ali, e ele fica totalmente frustrado e desapontado com aquilo. Power percebe o buquê na mão de Denji e pede para ele dar as flores para ela, dizendo que elas combinavam perfeitamente, mas ele, irritado, começa a comer as flores para não entregá-las a Power. Ela grita para que ele não as comesse, o chamando de ladrão e dizendo que as flores eram dela. E assim, o arco da Rase, a garota bomba, chega ao fim. E é isso, galera. Assim concluímos a história que vai ser adaptada no filme de Chainsaw Man. Esses capítulos são um verdadeiro espetáculo, com a Rase deixando sua marca como uma das antagonistas mais memoráveis da série, não acham? O filme promete capturar toda essa intensidade e, quem sabe, até expandir algumas coisas que ficaram em aberto no mangá. Agora eu quero saber de vocês. Quais cenas desse arco vocês estão mais ansiosos pra ver animadas? A luta da Rase contra o Denji Bin? O momento que ela se revela pro Denji? Deixa aqui nos comentários. Ah, e se você ainda não tem os mangás de Chainsaw Man ou quer comprar outros itens de anime, dá uma olhada no meu link da Amazon na descrição. Comprando por lá, você ajuda o canal e ainda garante produtos incríveis. E tem mais, você também pode experimentar o teste grátis do Amazon Prime por 30 dias. Com ele, você ganha frete grátis em milhões de produtos e ainda muito mais. Aproveita essa chance, hein, porque vale muito a pena. E se você curtiu o vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ajudar, pois esse vídeo deu bastante trabalho. E não se esquece de compartilhar com seus amigos que também estão ansiosos pro filme. Foi isso, pessoal. Falou!